A gente vai apresentar sobre os métodos geofísicos. A gente já tinha apresentado inicialmente nas duas apresentações anteriores um pouquinho sobre esses métodos e o professor pediu para poder acrescentar falar um pouquinho mais sobre as normas dessa vez. Né? Então, para falar um pouquinho sobre as normas, Carmen e eu vamos falar sobre uma norma do Departamento Nacional de Trânsito, que fala sobre a utilização do método de sísmica de refração para a gente conseguir falar um pouquinho sobre ele de forma mais aplicada. Antes disso, eu vou dar só uma rápida relembrada no que é o método a sísmica de refração. Pode passar o slide, cara, por favor. Então, no método de refração, de sísmica de refração, a gente vai ter uma fonte. Essa fonte normalmente pode ser um martelo, pode ser um explosivo, e essa fonte ela vai gerar vai gerar a onda, né? Essa onda ela vai entrar em trajetória e vai ser transmitida para o solo. Dentro do solo, essa sonda ela quando ela encontrar uma mudança de tipo de solo, vai ocorrer ondas de refração. Essas ondas vão ser refratadas e vão ter ondas que são chamadas de frente de ondas, ou seja, elas vão percorrer a nova camada do solo em linha reta e parte dessas ondas elas vão ser refratadas. As ondas refratadas elas vão ser captadas por geofones que são colocados em linha reta, né, na superfície, e através desses geofones a gente consegue ter a leitura do tempo de resposta. E esse tempo de resposta ele vai nos dar o tipo de solo, o tipo de solo que a gente está encontrando. Então, pode passar aí de novo, cara, por favor. Aí a gente tem a representação da fonte lá em cima, por exemplo, esse martelozinho aí lá em cima. Quando ela encontra uma diferença de solo, eu tenho a frente de onda, que é transmitida na superfície da nova rocha, as ondas refratadas, que são captadas pelos geofones lá em cima, e uma onda transmitida, que é o resquício de onda, é transmitido continua sendo transmitido no novo solo encontrado, até encontrar um outro tipo de solo e ocorrer o mesmo processo. Pode passar, cara. Bem, dando continuidade e aprofundando um pouco sobre a aplicação desse método de prospecção geofísica, a gente consultou o material, né, do Departamento Nacional de Estradas de Rodagem, cujo objetivo é fixar as condições mínimas exigíveis para a execução e interpretação pelo método sísmico de refração. O campo de aplicação desse método na engenharia civil é utilizado principalmente com a finalidade de determinar cubagem de áreas de empréstimos de jazidas, permitindo uma caracterização geral da natureza dos materiais, no estudo de locais de pedreiras, na definição de características geológicas do subsolo, como profundidade de contato do solo, rocha-sã, ocorrência de lençóis freáticos, e também na determinação das características de ripabilidade dos terrenos. Ripabilidade é a capacidade, né, que um maciço rochoso tem de resistir à ação proporcionada pelos equipamentos de escavação, seja ele mecânico ou convencional. E aqui tem uma conceituação do método, né? Ele se baseia no fato de que
Geralmente, terrenos diferentes apresentam diferentes velocidades de propagação de ondas elásticas. O objetivo básico dele é a determinação dos tempos, né, de chegada das ondas diretas que se propagam junto à superfície e das ondas que são refratadas em superfícies através de geofones distribuídos na superfície do terreno. Também é necessário determinar a linha sísmica, que é um alinhamento lançado no terreno que corresponde à extensão da seção sísmica de superfície que vai ser investigada, e também definir o ponto de tiro, ou furo, ou série de furos que se detonam uma carga explosiva para a geração de ondas sísmicas que serão captadas pelos geofones. Bem, procedimento de campo e resultados. Para cada base sísmica serão obtidas curvas de tempo em função da distância e serão utilizados no cálculo das profundidades dos horizontes refratores e das correspondentes velocidades de propagação das ondas. Existe uma tabela que correlaciona a velocidade da onda em metros por segundo e em cada tipo de material que está sendo investigado. Com relação aos resultados, eles devem ser apresentados em forma de boletins diários de produção e sessões sísmicas interpretadas, incluindo o memorial de cálculo e as fitas de transcrição magnéticas. Todos os documentos devem ser identificados e numerados conforme sistemática que permita a perfeita correlação com o local de investigação no campo, devendo constar o nome da firma executora, o nome da norma, o número das linhas sísmicas, o número das bases sísmicas, o número dos tiros, as datas, tipo e número de série da aparelhagem, escalas horizontal e vertical, natureza dos materiais e suas respectivas velocidades de propagação de ondas, observações e assinatura do responsável técnico. Pronto. A partir disso aí, eu trouxe essa NBR 15935, que já foi citada nas outras apresentações, mas para a gente entender para a gente entender melhor como o método de sísmica de refração ele pode ser aplicado à engenharia civil. E aí, nesse caso, a gente está tratando de obras rodoviárias. A NBR 15935, ela apresenta basicamente os métodos geofísicos, né, que são mais usuais nas investigações ambientais e de água subterrânea. Mas eu acabei destacando os métodos e as aplicações que também podem ser compartilhadas com as aplicações rodoviárias. Pode passar, Carmen, por favor. Então, nessa tabela aí, nessa primeira linha, a gente não vai entrar na aplicação da reflexão, eletroresistividade, e nos outros, porque são temas de outras equipes. E a gente já tinha apresentado, por exemplo, o GPR, o georradar, né? Então, tratando especificamente sobre sísmica de refração, na caracterização de meio físico, a gente tem como aplicação principal, esse A significa aplicação principal quando tem B. É uma segunda alternativa, né? Então, quando se trata de aplicação para estratificação de materiais geológicos, o método de sísmica de refração é o mais indicado. Então, ele seria a primeira opção, né? E aí, a estratificação de materiais geológicos trata da determinação, né, dos contatos entre as diferentes camadas de solos. E essas diferentes camadas de solos é o que, lá no início aqui da apresentação, eu expliquei, onde a gente pode usar a sísmica de refração para
descobrir essas diferentes camadas de solo através da velocidade de resposta. A profundidade do topo rochoso, ele vai tratar da determinação da profundidade do topo da rocha que não está exposta. Então, quando a gente não tem uma rocha exposta, tem uma rocha que está enterrada, a profundidade do topo dessa rocha, ela pode ser encontrada a partir do método de síntese de refração também. Como e o método de refração seria o principal método a ser utilizado nesse caso. Quando se trata de profundidade do nível d'água, que aí é mais voltado, que não é tão voltado para aplicações rodoviárias, mas também pode ser, seria um método de segunda opção, né? E aí a profundidade de nível d'água é autoexplicativo, não preciso explicar. Mas a identificação de falhas e fraturas, isso é muito importante para obras rodoviárias, principalmente eu vou ver mais adiante aí, que pode ser utilizados alguns tipos de ensaios para essa caracterização. Então, a profundidade, a identificação de falhas, ela se aplica na localização e caracterização das juntas, fraturas, falhas, que podem estar parcialmente ou totalmente preenchidas, né? E aí elas contribuem para o aumento da de forma a detectar essas feições. Então, a sísmica de refração ela facilita essa identificação dessas falhas, mas não é o método mais indicado. Pode passar, Carlos, por favor. Então, agora, sabendo que a sísmica de refração pode ser utilizada são os métodos mais aplicados para nessas aplicações que acabei de mencionar, a gente tem que a norma do Departamento Rodoviário Nacional, ele diz que a prospecção sísmica ela tem aplicação nessas seguintes fases do projeto rodoviário. Então, no estudo de viabilidade, anteprojeto, projeto final e fase de pós-construção. Tratando especificamente da fase de pós-construção, o emprego da sísmica de refração, ela teria uma grande aplicação nos estudos de estabilidade de taludes e de encosta, né? E aí, nesse caso, a gente poderia utilizar técnicas de ensaios, como, por exemplo, o down roll, o up roll e o cross roll, que aí eu vou explicar um pouquinho mais nos próximos slides aí. Pode passar, por favor. O ensaio sísmico de cross roll, ele é um ensaio que ele é normatizado pela norma americana, ou que é também a norma internacional. O ensaio é um dos mais eficazes, né, para a determinação de parâmetros dinâmicos do solo. Aí do lado, nessa imagenzinha, a gente tem um exemplo de ensaio sísmico, um esquema do ensaio sísmico de cross-roll. Então, o ensaio de cross-roll ele vai ser basicamente caracterizado por 3 furos, né? São 3 furos feitos no solo. Esses furos precisam estar paralelos e possuir a mesma profundidade. São colocados equipamentos de geofones, né, receptores, na mesma altura. A minha fonte ela vai estar dentro ali do furo. Essa fonte a minha fonte ela vai transmitir para os receptores que estão nos furos ao lado, e aí eu vou ter 2 tipos de transmissão, né? Essas são ondas que vão gerar compressão e cisalhamento. As ondas chamadas de onda P são ondas de compressão, S ondas de cisalhamento. E aí a gente identifica essas ondas porque as ondas de compressão, que são as ondas P, as ondas que formam a primeira deflexão na minha recepção, né, quando eu tenho a leitura lá no equipamento em cima, lá no equipamento de aquisição de dados. Ela forma a primeira deflexão. A partir do momento que eu tenho o aumento da amplitude, então eu tenho a caracterização da onda S, que é a onda de cisalhamento. Pode passar aí, por favor.
Nessa imagem aí, tem um registro aí típico de ensaio de crossroll, que é onde eu consigo ver a onda P. Então eu tenho um registro de onda que ele está basicamente reto. Então quando eu inicio a primeira deflexão, eu tenho o meu primeiro registro de onda P, ou seja, o registro de onda de compressão. E quando eu tenho a minha deflexão, o aumento da deflexão, eu tenho o meu registro de onda de cisalhamento, que aí no caso é essa. Pode passar, Carlos, por favor. Se tratando de downhole, esse ensaio ele pode ser, ele é uma excelente alternativa ao ensaio de crossroll, né, o ensaio de fuga de sondagem, que é o ensaio de crossroll, porque o crossroll ele acaba sendo muito caro, é um ensaio muito caro, muito custoso. O downhole ele é um ensaio que ele acaba dando um bom nível de detalhe, apesar de não ser o mais preciso, mas ele acaba dando um bom nível de detalhe. E aí ele apresenta essa vantagem de ser apenas um furo, né? Eu não preciso fazer 3 furos, e o fato do crossroll ser mais caro é exatamente porque ele precisa fazer por causa dos furos que é necessário fazer. E outra vantagem do downhole que ele pode ser empregado juntamente com outros ensaios geotécnicos, né? É, o, Essa figura aí do lado, ela mostra o ensaio, como ele deve ser feito. Então, a minha fonte, ela está do lado de fora. Eu tenho o meu sismógrafo do lado de fora também. Eu tenho o meu geofone dentro do furo. Então, essa é a característica principal dos ensaios do tipo de ensaio da Alro. Pode passar o próximo, Carlos, por favor. Se tratando agora do ensaio uphole, a gente tem o furo, é, diferente do downhole, onde a minha fonte ela ficava fora do furo, a minha fonte agora ela fica dentro do furo. Então, eu tenho a minha. Aliás, essa foto ainda é do uphole, não, essa foto ainda é do downhole. Desse lado esquerdo, a gente tem mostrando o esquema aí do downhole, e do lado direito a gente tem um registro de determinação de tempo de chegada das ondas S, né, das ondas de cisalhamento. Então, essa minha diferença aí, eu tenho o registro de 3 metros e de 4 metros, e aí a partir dessa diferença de amplitude, eu tenho a determinação da minha profundidade de solo. Pode passar, Carol. Agora sim, saiu o uphold. No ensaio uphold, como eu falei, ele é semelhante ao downhole, mas porque ele precisa de apenas um furo, mas ele se difere no sentido da minha fonte, ela está dentro do furo e não fora dele. A principal dificuldade apresentada por esse tipo de ensaio, é porque é difícil gerar o tipo de onda desejada, né? O tipo de onda que a gente deseja. Porque a minha fonte ela está apenas em uma posição, e aí eu não consigo gerar ondas em posições diferentes a partir do que é desejado. Nesse, nesse ensaio aí que está sendo apresentado, do lado aí tem um esqueminha de amostra. A minha fonte ela está dentro, como é possível perceber, ela está dentro do furo, o meu receptor está do lado de fora, e como eu falei, a posição da fonte ela dificulta ter um tipo específico de onda, né? Por causa do golpe, né? O golpe ele é sempre em uma mesma direção. Bem, é basicamente isso aí. Você vai fazer a conclusão, cara? Cara, Carmen. Não sei se ela teve problema, mas a gente tinha que apresentar, então falar um pouquinho sobre normas,
E aí a gente trabalhou as normas como o professor pediu, citando a 15.935 de forma mais generalista, mas a gente não aprofundou tanto nela, porque eu tinha o grupo de normas que já ia apresentar isso, então a gente tentou focar numa norma específica para sísmica de refração, que foi o que a gente já tinha apresentado também nas aulas anteriores. Então, obrigado e é isso.